Acho que viu. Vamos tentar novamente. Compartilhamento de uma janela. Agora eu acho que vai. Agora acho que sim. Vocês conseguem acompanhar? Está aparecendo uma projeção. Perfeito. Eu vou deixar com a projeção para acompanhar nosso raciocínio e a gente poder, né, ir desenvolvendo aqui um pensamento conjunto. E o tema que a gente vai tratar na noite de hoje é aproveitando uma reflexão recente que tivemos a oportunidade de fazer no Grupo Espiritual Kardec, e um tema que, dada a pertinência pelo calor das emoções que estamos sendo convidados a viver nesse momento, pareceu bastante pertinente dentro de uma temática que a gente pudesse ter uma abordagem um pouco mais livre, para que, né, pudéssemos trazer realmente reflexões, como a gente coloca o estudo da doutrina é um estudo progressivo, ele é de aprimoramento, guarda coerência com o princípio e com a lei da evolução. Então, longe de querer trazer hoje aqui raciocínios e ideias limitativas, ideias fechadas, realmente colocar algumas reflexões para que a gente possa pensar e, principalmente, tratando de uma temática relacionada à conduta espírita, tentar trazer a compreensão de como que a gente pode se posicionar, principalmente diante de tantos desafios que têm se colocado para nós, enquanto sociedade, mas para nós, principalmente, enquanto uma coletividade espírita, enquanto irmãos, enquanto membros de uma família, enquanto pertencentes de uma mesma etapa evolutiva, né, com os nossos irmãos. E aí a primeira questão assim, que eu queria levantar é quando a gente fala assim, sobre conduta espírita, afinal de contas nós estamos falando do quê? Como que a gente poderia tentar pensar numa forma de alinhar o livre-arbítrio, que nos é dado como a ferramenta, talvez a principal para o exercício e para os nossos testes diante das provas e das expiações, através do nosso exercício da escolha de como nos portarmos, de como agir, de como lidar com as dificuldades, de como lidar com os desafios. Como alinhar esse livre-arbítrio com uma conduta desejável? O que seria essa conduta desejável, essa conduta esperada? Em síntese, a ideia do que a gente pretende conversar aqui sobre hoje é, em primeiro lugar, ter a noção e a percepção de que a visão da conduta ela vai ser sempre direcionada para nós, para a nossa ação, e não para a ação do outro. Antes de olhar para o outro, como avaliar a minha ação e o meu comportamento. E, em segundo lugar, essa posição, essas posturas, elas são simples? Elas são evidentes? Ou vão ter casos em que a gente vai ter, às vezes, alguma dúvida, vai errar, como proceder diante, às vezes, desse erro, né? E os capítulos selecionados para orientar essa nossa reflexão hoje, vem do livro Conduta Espírita, são os capítulos, se eu não me engano, 9 e 20, que são esses capítulos que tratam das lições na sociedade e perante os companheiros. Bom, a gente pensar em conduta espírita, seria correto traçar uma ideia de que existe uma cartilha parametrizando e sendo diretriz de como o espírita deve agir em cada situação, ou como o cristão deve agir em cada situação? Na verdade, se a gente for retomar desde a base do estudo, nós temos princípios. Princípios que orientam a doutrina espírita e princípios do cristianismo, que nos dão sustentação e base para exercer o nosso livre-arbítrio. Só que o princípio, ele diferentemente de uma regra de conduta rígida e inflexível, ele nos deixa ainda com essa margem para exercício e aprendizado da nossa sabedoria. Existe o nosso momento de teste de avaliação. Antes de se estabelecer uma cartilha do que fazer e como fazer, existe a atribuição de uma responsabilidade. É sobre essa responsabilidade que nós vamos prestar contas. Esse pensamento, não estou tirando do nada, não. Quando a gente pega no livro Conduta Espírita, logo no primeiro trecho, Emmanuel nos diz:
Não encontramos aqui páginas jactanciosas com a presunção de ensinar diretrizes de bom tom, mas simples conjunto de lembretes para uso pessoal no caminho da experiência à feição de roteiro de nossa lógica doutrinária. Também diz que, assim, ler este livro equivale a ouvir um companheiro fiel ao bom senso. E se o bom senso ajuda a discernir, quem aprende a discernir sabe sempre como deve fazer. Logo em seguida, André Luiz dirige, ainda na introdução do livro, essa mensagem ao leitor. Assim, pois, rogamos não se veja em nossos apontamentos esse ou aquele propósito de culto às convenções do mundo exterior, nem teorização de disciplinas superficiais. Sabemos que a liberdade espiritual é o mais precioso característico de nosso movimento. Entretanto, se somos independentes para ver a luz e interpretá-la, não podemos esquecer que o exemplo digno é a base para a nossa verdadeira união em qualquer realização respeitável. Este livro não tem a presunção de traçar diretrizes absolutas ao comportamento espírita. Compreendemos com Allan Kardec que em espiritismo foi pronunciada a primeira palavra, mas em face do caráter progressivo de seus postulados, ninguém poderá dizer a última. E não poderia ser diferente, porque se o conhecimento ele é progressivo, se nós estamos em um processo evolutivo, quem de nós tem condições de hoje estabelecer de modo rígido, de modo definitivo, como agir sempre em cada situação? É importante a gente diferenciar que, claro que a gente vai adquirindo bagagem, e a bagagem vai nos trazendo mais responsabilidade, mais dever. E o senso de dever vai nos exigir. O nosso compromisso com o dever é que vai ser a nossa consciência que vai estar ali, sempre buzinando, nos exigindo uma coerência no nosso agir com as nossas reflexões, com as nossas crenças, com aquilo que aprendemos. A gente já recebeu muito, e esse receber muito não dá uma carta branca também para que, de modo irresponsável, tentando simplesmente ignorar, ou, infelizmente, como a gente às vezes acaba vendo, muitos irmãos que, na caminhada, acham que o espiritismo ou o cristianismo é um fardo, né? É algo pesado, exige muito se manter com lealdade e fidelidade a essa base principiológica, né? É preciso separar isso, né? De que, ao mesmo tempo em que temos uma bagagem que nos dá condições de refletir, de aprender e de escolher melhor, principalmente ao sermos testados, né, a gente também tem uma noção de que em nenhum lugar existe uma linha traçada, definitiva, como até aqui se vai, até aqui não vai. A lógica ela é de ações e consequências, responsabilidade, reparação e aprendizado. Enfim, antes de entrar mais a fundo na tratativa da lição, uma questão que normalmente desperta interesse, e que inclusive foi uma motivação para poder falar sobre conduta espírita, é essa noção preliminar ainda do que é viver em sociedade. A gente vai conversar com alguns irmãos nossos, inclusive numa outra oportunidade que tivemos de tratar dessa temática, ao ser indagados nossos irmãos, como que é, quando se fala viver em sociedade, qual que é o pensamento, qual que é o sentimento que vem em um primeiro momento? Quase sempre que a gente vai acabar tendo como uma referência sobre essa vida em sociedade, vai ser ao mesmo tempo uma necessidade, uma demanda, onde se encontra acolhimento, onde se encontra convívio, mas também é onde estão os campos das nossas aflições. É onde a gente vai ter a discussão, é onde nós vamos ter o embate, é onde vamos ter a contraposição. Como seria confortável e cômodo se, de repente, estivéssemos em uma sociedade sem diversidade, numa perspectiva de que aqui todos pensam igual, aqui a forma dessa concepção de vida é a que vai ser e aqui não vai ter nenhum problema, nenhuma dificuldade. E, de fato, isso é um caminho sublimado. Mas, enquanto ainda estamos apegados à materialização, em um estágio de imperfeição, qualquer percepção que pudéssemos ter dessa harmonia de forma ampla é uma percepção que vai partir ainda pelos nossos vícios.
É uma visão do que é ideal para mim, ou de uma percepção de uma sociedade perfeita para mim. Mas o projeto não é esse, a ideia não é essa. A ideia é que nós caminhemos para nos adequar a essa sociedade de uma grande liberdade cristã, a partir do nosso processo evolutivo. Né? E não de repente, amoldar o meu pai, a minha mãe, os meus filhos, os meus colegas de trabalho, os meus colegas de tarefa, aquilo que eu acho que é o correto. Nenhum de nós tem essa capacidade. Né? Nós temos exemplos, né? Nós temos alguns parâmetros de caminho por onde seguir. Né? E conseguimos experienciar ainda nessa encarnação, ainda nessa oportunidade, o que seriam esses, talvez, relances ou oportunidades desse trabalho, dessa harmonia fraternal. Mas ainda é aqui, principalmente, o nosso campo de trabalho e de aperfeiçoamento. Viver em sociedade, estar encarnado, é a escola que, ao mesmo tempo, nos educa e em que prestaremos as provas, né? E em que seremos desafiados para conseguir aprender. Então, é indissociável a ideia da dificuldade, da existência de adversários, da existência de relações afins e nem tão afins, dada essa condição ainda em que nos encontramos. A questão é, voltando para a conduta espírita, é como o espírita se posiciona diante disso. Como lidar com o diferente. Né? Como lidar com a minha dificuldade com o diferente. O questionamento para o espírita vai ser esse. Não é mude todos, né? Mas é como é o seu comportamento, como é a sua conduta. A conversa e a relação, ela é nesse campo da individualidade. Embora, assim, aí vem a questão até que é o que a gente questiona, mas então, a vida social, ela tem que existir mesmo? Porque, às vezes, nessa linha de comodismo, será que não seria melhor se estivesse ali quietinho, pudesse ter minha vida isolado e em paz, fora do mundo, né? Só no meu, a minha vida aqui, a minha relação? Não tem como. A vida social, ela está na natureza. A gente não consegue fugir disso. Na questão 766 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona os espíritos. A vida social está na natureza? Os espíritos não dão nem margem para ter dúvida. Né? E responde, certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não teria dado inutilmente ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. A vida social é, assim, uma lei da natureza. Mas não sei se Kardec ainda, assim, estava naquele dia, né, que às vezes a gente fala assim, nossa, hoje eu não queria, né, ver ninguém, eu queria sair um pouquinho fora da sociedade, não sei se era isso que passava na cabeça dele, mas acontece comigo, porque não poderia acontecer. Às vezes a gente fala assim, não, tem que ser mesmo, sério que eu tenho... Ele ainda questiona de novo, né, e fala assim, não, mas então tá, e o isolamento absoluto é contra a lei da natureza? Os espíritos mantêm ali a resposta, né, intransigente quanto nesse ponto da vida social, e responde, sim, pois os homens buscam instintivamente a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, ajudando-se mutuamente. Um ponto que aí vale a pena a gente chamar a atenção é com relação a essa passagem que tem em Mateus capítulo 5, versículo 37, Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha, e um trecho que normalmente acaba sendo utilizado e que eu acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado na hora de interpretar esse versículo, é quando nos é dito, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Essa referência, ela acaba muitas vezes sendo utilizada como quase que uma contraposição à ideia que a gente tinha colocado aqui, que a André Luiz e Emmanuel nos coloca, né, bem na abertura desse livro da Conduta Espírita. A questão é, o dizer, seja o vosso falar sim, sim, não, não, é dirigido a quem? É saber quem é o destinatário disso. Basicamente, principalmente, o destinatário desse vosso falar, seu sim, sim, não, não, é para nós, é para o indivíduo. Tá? Isso aqui não é o
o trecho que eu vou extrair da Bíblia descontextualizado para querer dominar, para querer impor os meus padrões de conduta. Isso aqui é falando principalmente porque os versículos que antecedem essa passagem é Jesus alertando quanto aos juramentos. Isso aqui está falando da responsabilidade individual. Né? É falando sobre a coerência de nós conosco mesmo, com a bagagem que recebemos. E não uma cartilha em branco para que a partir dos nossos padrões de virtude e de moralidade possamos cobrar e justificar imposições para o próximo. Saber conviver em sociedade é saber respeitar também o tempo de cada um. A distância evolutiva de nós para os nossos irmãos que estão aqui encarnados é muito pequena. Em uma encarnação, a gente iguala para mais ou para menos. Então, né, a gente toma um pouco de cuidado para que não pensemos que, às vezes, por mais que existem para cada um de nós um dever de evangelizar, mas para que nós saibamos qual que é a diferença entre o processo educativo e o processo de, inclusive, mácula, de invasão, né, na esfera do que é de cada um. E aí, quando tem nessa lição de nome Falar, do Livro da Esperança, lição de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, tratando sobre esse versículo, ele expõe dessa seguinte maneira, que homenageia igualmente com a tua compaixão respeitosa os que revalam em queda moral, acordando em escabroso infortúnio do coração. Se motivos surgem para as amoestações, cumpre o dever que te assiste, mas lembra que o estopim é suscetível de ser apagado antes da explosão e reprime os ímpetos da fúria antes que estourem na cólera. Basicamente, a gente perceber aquela situação que às vezes parece tão gritante no nosso olho, que na nossa frente, assim, tão parece até escandaloso o erro de alguém, mas saber que essa resposta da repressão e da fúria, né, ela não atende o tempo de cada um. Como que vai ser a nossa maneira de se reportar? Como que a gente vai conseguir saber lidar, inclusive, com o erro do outro? Porque também nós vamos errar. E como que os outros vão agir quanto ao nosso erro? Né? Tem uma lição do livro Boa Nova, que é O Servo Bom, e embora ela não trate exatamente, o tema central dela não é esse relacionado exatamente à conduta e sobre essa questão de como lidar com essa diferença e como lidar com exatamente a questão da postura. Mas ela trata de uma forma tangencial de algo que eu acho muito bacana. E quando eu estava preparando esse estudo, me veio recordação e eu achei bacana da gente trazer aqui para pensar hoje. Por quê? Nessa lição, O Servo Bom é um capítulo do Boa Nova em que é tratada a história bíblica do Zaqueu, né? Mas, antes de tratar mais especificamente sobre a questão do Zaqueu, o capítulo começa com uma desavença, um desentendimento entre Levi e Filipe. Né? Levi, ele estava naquela questão assim, tá, mas vamos lá, vamos pegar o exemplo prático, o exemplo aqui até que está se tratando, é sobre a questão dos mendigos. Ajudar ou não ajudar o mendigo? Porque o mendigo não está passando por uma prova? Será que não faz parte do caminho evolutivo dele ter que lidar com essa diferença? Será que não tem, às vezes, alguém que tem necessidade, que poderia estar trabalhando, que poderia estar em alguma... exercendo outras coisas, e às vezes, por ser cômodo, a gente arrecadar, de ajudar, será que tem que ser, que é isso mesmo? Será que a gente não está privando de ajudar quem realmente precisa? Evitando esses questionamentos, tá? Basicamente é isso, evitando nessas indagações. Com um caráter mais pragmático de Levi, que era um cobrador de impostos. Então ele pensava sobre a perspectiva mais pragmática da coisa. Né? E Filipe, por outro lado, ele estava mais apegado à questão do ensinamento mais literal de Jesus. Inclusive, trazendo a passagem que, assim, se é um rico, se alguém tem condição de trabalhar, isso não é indiferente, porque Jesus, inclusive, já falou, né, que é mais fácil a passagem de um camelo pelo fundo de uma agulha do que a entrada de um rico no reino do céu. Então, se for um rico nessa condição, alguém que tinha condição de trabalhar nessa condição, isso não cabe a mim. Enfim, eles estão tendo essa discussão. Mas o que chama a atenção
É que aqui nós estamos tendo uma situação, vamos pensar até mesmo, nas nossas tarefas, tá? Nas tarefas que a gente exerce, que às vezes a gente tem um desentendimento, estamos todos no mesmo ideal, mas às vezes na execução de uma tarefa, o meu companheiro pensa de um jeito, o meu colega de tarefa pensa de outro, e a gente começa ali a se enrosgar, né? Dentro de um mesmo ideal. Mas enrosgar por isso, por às vezes tem uma percepção A, o outro tem uma percepção B. O que é bacana nesse capítulo que me chama a atenção é justamente a postura de Jesus. Porque estavam lá os dois apóstolos. Qual que é a postura de Jesus? No Boa Nova, capítulo diz o seguinte: Jesus não participava dessas discussões, porém sentia as dúvidas que paravam no coração dos discípulos e, deixando-os entregues aos seus raciocínios próprios, aguardava a oportunidade para dar um esclarecimento geral. Esse é o trecho principal, que na lição de certa forma, tangencial, mas que casa com esse estudo nosso. Jesus, que é nosso exemplo, nosso modelo e guia, ele não chegou com, o perdão da expressão que a gente utiliza, com o pé no peito, ou chutando na porta, ou gritando e batendo na mesa e falando A ou B. Levi, tá errado. Felipe, você tá certo. Nem falou, Felipe, ó, fica na sua, vamos seguir Levi. Não. Ele não participava da discussão. Percebia as dúvidas que tinham ali nos corações, via o que estava acontecendo. Cada um entrega aos seus raciocínios próprios, ou seja, cada um desenvolvendo no seu campo íntimo, nas suas ideias, a solução que dariam para aquilo, mas quando tinha oportunidade, vinha o exemplo. E vinha o exemplo na atitude. Tá? No caso de Zaqueu mesmo, né, assim, o desfecho que, né, da lição, né, assim, quando a questão, eu falo assim, mas por que a gente está aqui nessa casa maravilhosa, uma pessoa que tinha condições financeiras boas, que nunca ajudou, mas Zaqueu nesse regime se compromete a ajudar, e Jesus o trata como um servo bom e fiel. Na ação, no comportamento, na atitude de perdoar e de reconhecer o mérito da transformação de Zaqueu e o seu compromisso em ajudar o próximo, Jesus respondeu. Ele não precisou defender A ou B. Ele mostrou que um caminho é pela atitude, é de uma atitude de respeito. E aí, eu faço questão de trazer isso porque, às vezes, a gente vai ter cenários muito claros. Então, vamos falar assim, nós vamos ter choques de ideias e de conflitos que, com a nossa regra moral, com a nossa régua moral, é muito fácil de solucionar. Os básicos, a gente sabe que a gente deve ser verdadeiro, que devemos respeitar os nossos companheiros, não vai trair a esposa, não vai trair o marido, o processo de educação do filho não tem que ser um processo violento, o nosso compromisso com as nossas atividades, são conflitos que nos colocam, de certa forma, com alguma clareza de ação. Então, vamos pegar assim, algumas hipóteses que talvez essa resposta não esteja tão simples. A gente colocar, por exemplo, um dilema que seja de ordem pessoal ou profissional, com a possibilidade de socorrer uma acidentada em que a escolha de um afaste, às vezes, a solução de outro. Seguinte exemplo, aniversário da minha avó, já está doente, talvez seja o último aniversário dela, a gente tem um apego, uma relação muito grande, muito forte, queria participar de qualquer jeito, no caminho me deparo com uma pessoa acidentada que eu tenho condições de socorrer. Talvez aí seja um valor tranquilo de, na hora de colocar na balança, entender que eu já tive muitos aniversários com minha avó e que eu posso, às vezes, aproveitar um pouco mais de tempo com ela outro dia, e que agora é uma demanda emergencial que eu preciso, né, me exercitar e ajudar. Mas tem outras situações que vão nos colocar em uma condição de que, independentemente da resposta ou da postura que se tem, por um lado, eu exerço um ato virtuoso e, por outro, um ato não virtuoso. O mais famoso desses aqui é aquele caso ali do dilema do bonde, não sei se vocês já ouviram, mas costuma ser o mais tratado, que é aquele caso em que tem um bonde, um maquinista, esse bonde está seguindo um trilho, um caminho que tem 5 trabalhadores. Ele está sem freio, está desgovernado, e você é um pedestre que está do lado de fora, e tem uma alavanca que é possível, que se você puxá-la, você vai desviar esse caminho do bonde, e aí o motorista do bonde, o maquinista, não sei qual que é a expressão adequada, vai desviar, vai se acidentar, e só ele pode vir a óbito. Por outro lado, se você
não desviar, o bonde vai continuar o caminho e vai vitimar 5 pessoas. Vamos lá, qualquer posição que tiver, qualquer postura, vai ser uma postura que, por um lado, vai ser virtuosa pelo salvamento de alguém, mas, por outro lado, não vai ser virtuosa porque vai envolver, necessariamente, em alguém perder a vida. Por uma lógica filosófica meramente utilitarista, seria fácil responder que salve 5, sofra 1. Digamos que seja uma imposição, você tem que ter alguma ação. Você pode também deixar tudo acontecer, mas digamos que você tem que ter essa ação. E aí? Uma lógica utilitarista, salvo 5, e 1, né, coloca 5 contra 1, o 1, infelizmente, aí, né, faleceria. Agora, e se modifica esse ingrediente e esse maquinista, ou, né, esse motorista, é o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o seu marido? Como é a sua postura? A lógica numérica vai prevalecer ou o sentimento vai falar mais alto? Como que é feita essa avaliação? Né? Outros casos que a gente pega, né, de um modo geral, para tratar desses dilemas morais e que colocam essas circunstâncias, né, que a gente pode citar aqui, tem esse, por exemplo, de um bote salva-vidas superlotado. É um caso que aconteceu em 1850, um navio afundou, o bote, havia um bote salva-vidas, cabia 30 pessoas. Cabia 18 pessoas, tinham 30. No começo o capitão analisou, vamos tentar. Com o passar do tempo, viu, não tem como. 12 vão ter que ficar para trás. Quem vão ser essas 12 pessoas? Em um primeiro momento, quando se levou a discussão, olha, 30 não dá, se for 30 todos vão morrer, chegou-se a um consenso de que então era melhor que 18 se salvassem. Agora, e na hora de escolher quem seriam esses? Como que se define isso? O capitão acabou chamando para si a responsabilidade de deixar para trás os 12 mais fracos, porque em 1850, bote a remo, a possibilidade maior de salvação. A questão é quem de nós consegue traçar uma linha do que era o certo e do que era o errado, de como agir. Quem de nós teria como traçar essa linha exata do até aqui, se vai até aqui, não se pode mais ir, né? Outra questão, tá, até ficou duplicidade ali, que é essa da tortura do terrorista. O terrorista sabe que tem uma bomba em um determinado prédio. A tortura ou conduta absolutamente reprovável sob todos os aspectos. Quando este se evidencia como um mecanismo de se conseguir a confissão do terrorista para salvar determinada... para descobrir onde está essa bomba que iria explodir, sei lá, pessoas. Como avaliar essa conduta? Quem de nós tem condições de avaliar essa conduta? A responsabilidade vai ser sempre individual, vai ser sempre de quem está agindo. Quando a gente coloca ali o caso também, por exemplo, da amizade parcial, digamos que venha um amigo e confesse que cometeu um crime, mas antes de confessar, fala assim, você promete que se eu te contar, você vai guardar o meu segredo? Você não vai contar isso para ninguém? Não vou contar isso para ninguém. Eu cometi um crime. Esse crime pode ter grandes repercussões. Aí também de um caminho até mais, de uma forma mais clara, é fácil a gente entender que existe um padrão de virtude ali de isso aqui não é um segredo. Isso aqui eu preciso quebrar esse padrão da lealdade e da amizade para agir. Enfim, em síntese dessas questões é que na vida existem dilemas morais. E com esses dilemas morais, como agir? Vai ser o processo de cada um. Vai ser a individualidade de cada um que em dilemas morais vai se posicionar de uma maneira A ou B. A nós não cabe esse julgamento. A nós cabe o estudo, o aprimoramento, o respeito e o trabalho íntimo para que a gente sempre possa escolher melhor. Um ponto para se tomar cuidado é o são dos falsos dilemas morais, que é quando se coloca em conflito valores ou virtudes que não são um choque propriamente dito, mas às vezes a gente teoriza sobre eles e quer colocar, por exemplo, o respeito à vida, exemplos principalmente que dizem
guardam uma relação histórica que vem sendo vencida, mas vamos colocar assim, a mulher usar o batom vermelho como um elemento cultural pejorativo até pouco tempo atrás, como se estivesse em confronto com a moralidade. Uma coisa não tem nada, né? Assim, a gente precisa separar isso. Não com uma afronta à moralidade que a mulher use um batom vermelho. Esse falso dilema moral nada mais é, na verdade, do que uma forma de ocultar um preconceito. A gente não está falando aqui disso, porque como a gente, né, desde o começo colocou, é que a doutrina nos dá base, ela nos dá uma fundamentação principiológica. E isso, por si só, já nos traz responsabilidade e já nos traz muitos deveres. Então, a gente precisa saber separar também aquilo que é meramente um preconceito, uma forma de justificar e sustentar um campo que eu ainda não consigo desenvolver, e aquilo que realmente vai ser um desafio no campo da moralidade. Bom, importante a gente trazer também esse artigo. É um artigo que está na Revista Espírita, ano 8 de julho de 1865. Me perdoem pela pronúncia, que eu não sei se é exatamente assim que fala, mas Comuna de Königsfeld. Pronunciar assim, né? A forma como está escrito. Que trata do mundo futuro em miniatura. Nesse artigo é relatado, e Kardec trata, de uma experiência nessa comuna. Essa Königsfeld fica na Alemanha, um distrito de uma cidade na Alemanha, e que na época contava com 400 habitantes. É utilizado a referência dessa comuna por Kardec como uma referência do que poderíamos sentir ou experienciar como um mundo regenerado, a partir da exemplificação do que acontecia nessa localidade. Né? Não era, como trata aí no artigo, uma comuna rica, não era pela matéria, pelo desenvolvimento, pela riqueza que se via o desenvolvimento e a evolução dessa comuna. Mas era principalmente pelo que está ali. Tudo está aí. Espíritas, a caridade e a tolerância. O exemplo que nesse artigo é tratado como o ponto de proximidade entre um estágio evolutivo da Terra é esse, em que há um império, uma supremacia da caridade e da tolerância. Não é da grande, dos grandes desenvolvimentos ou das grandes conquistas no campo da materialidade, mas é aquele que no campo das ações a caridade e a tolerância predominava nas relações. Então a régua da nossa conduta enquanto espíritas é essa, é a régua da caridade e a régua da tolerância. Quando no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, a gente encontra exatamente essa referência também. Porque como que eu vou saber, então, né, o que é esse ser espírita? É o agir de que forma? Como que é esse agir? Esse agir não é dito fazer A, fazer B, fazer C ou D. Mas é um processo em que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Não tem definição. Isso não é taxativo. Né? Não é o agir assim ou assado, mas é o esforçar-se para ser sempre melhor, para domar essas más inclinações. Né? Para que, na medida em que vamos adquirindo essa bagagem de conseguir desenvolver as nossas virtudes, nós saibamos como agir praticando a nossa transformação moral e os nossos esforços para domar essas nossas más inclinações. E detalhe, gente, é a nossa transformação moral, não é a transformação moral do outro. É a nossa, esse processo, essa caminhada da conduta espírita é a caminhada individual, é o processo que nós passamos.
Mas então tá nesse esforço em ser, em domar as minhas más inclinações, o que eu tenho de parâmetro? Se não está escrito o A, o B e o C, se não está definido, qual parâmetro que é esse? Aí, na questão 619 dos Espíritos, Kardec já, né, foi cutucar os Espíritos para saber disso aí também. Ele questionou: Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecerem a sua lei? E os Espíritos responderam, né? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor compreendem são os homens de bem, e os que desejam pesquisá-la. Não obstante, todos um dia a compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. Eu vou pular o comentário de Kardec só por uma questão de tempo para a gente conseguir tratar de tudo do estudo hoje, tá, gente? E na questão 621, Kardec questiona novamente: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então eu tenho um parâmetro que esse agir, que essa forma de agir, ela não é uniforme, né, para todos. Ela vai sendo revelada conforme o grau de evolução. Alguns homens compreendem melhores que os outros, e o caractere essencial dessa conduta é um agir do homem de bem. O que é esse agir do homem de bem? Sou eu que me atribuo essa qualidade? Quem me atribui essa qualidade? Que parâmetro que é esse? Tem essa frase do Mahatma Gandhi, que é a linha mestra para nos conduzir nesse raciocínio, que é: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. O nosso encaminhamento, a nossa diretriz sintetizada, se a gente quisesse pegar um resuminho do como agir moralmente correto e como agimos, como esse homem de bem, né, que tratando como humanidade, claro, né, a gente buscar essa referência maior que a gente tem, que está evidenciado no Sermão da Montanha. Em síntese, o que nós teríamos delineados, então, como uma base para esse agir bem? Né? Bem-aventurados ou felizes, né? A gente poderia colocar os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça. E sois vós, né, todos nós, quando nos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós pela causa do Cristo. Quando a gente pega principalmente aqui nas bem-aventuranças, novamente, nós estamos falando de base principiológica. Nós estamos falando de sustentação. Como que a gente vai saber se agimos pobres de espírito, se fomos os que choravam, os mansos, os que têm fome e sede de justiça? Vai estar refletido também nesse histórico dessa bagagem que a gente vai colecionando, esse histórico que nós vamos desenvolvendo e vamos aplicando e somando ao longo das existências. É um processo. Esse processo que vai contar a nossa história e que vai culminar com o nosso agir de um modo bem-aventurado ou não. Não é uma carteirinha. Né? Eu não me matriculo em um clube, eu pego uma carteirinha de sócio de homem de bem. Isso aqui é no campo da ação. Né? Isso aqui é evidenciado a partir das nossas respostas para os desafios que vão surgir na nossa vida. Ou como agimos com o que, né, nos é proposto, com os desafios que surgiram, né, nessa vida. Ou nas coisas que nós estamos propondo também, né? Não só no campo de recebemos, mas também no campo de como agimos. Ainda no Sermão da Montanha, Jesus nos diz que nós somos o sal da terra. Nos diz também que somos a luz do mundo. E que, sendo a luz do mundo, que resplandeça essa luz diante dos homens, né? Para que vejam as nossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estais no céu. O ponto fundamental aqui é observar que a partir das nossas obras, a partir do nosso agir, é que a luz pode ser compreendida pelo nosso próximo.
E no nosso agir vai incluir, inclusive, o educar, o falar, as interações, todos esses processos, eles estão dentro desse papel de edificação, né? Mas, essencialmente, quando nós tratamos das bem-aventuranças, quando nós tratamos, na verdade, do Sermão da Montanha, Jesus está nos dando um roteiro principiológico, um roteiro reflexivo. Se a gente for pegar no Sermão da Montanha, o que nós temos são linguagens, são escritos de uma textura aberta, de compreensões que vão ser preenchidas a partir da nossa conduta. Assim como do Cristo também, que fez questão de exemplificar, né? Que não só filosofava, ele não veio e trouxe, isso, ele mostrou. E aí, na pertinência do que nós estamos falando, não tem lição mais clara do que a da mulher adúltera, a ser apedrejada. E a postura de Jesus é exatamente desafiar ao conhecimento, a sabedoria até dos que estavam ali, para que apedrejasse aquele que estivesse livre de pecados. E um a um foi se retirando. Que condição é essa de tacar a pedra no outro se você não, né, se você não cuidou do que é seu? Se você não resolveu o seu lado? Voltando lá na ideia da comuna de Königsfeld, né? A tolerância e a caridade. Resolver o problema de cada um. Uma outra passagem aqui importante do Sermão da Montanha com essa questão do nosso tema é essa que nos é colocada, de concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Se agora a gente tem a bagagem e a possibilidade, se agora a gente tem a possibilidade, com a bagagem de conhecimento que nós temos, com os estudos que nós tivemos, de saber que uma hora vai ser resolvido. Se eu tenho problema com alguém, alguma hora isso vai ser resolvido. Pode não ser agora, mas vai ser resolvido. Mas se agora a gente já tem esse conhecimento, vamos resolver agora. Se a gente tem essa chance de resolver agora, vamos resolver agora. E se tem chance de prevenir, vamos prevenir. A gente está num momento tão confuso, né? Assim, com tantas exaltações, famílias, amigos, pessoas em um ponto de discussão, de desentendimentos. Vamos prevenir isso. Então, vamos resolver. Vamos resolver antes de acontecer. E aí, enfim, chegando agora especificamente, já na tratativa dos capítulos de conduta espírita, no capítulo que trata sobre a conduta espírita na sociedade, quais como coloca lá, os conselhos, né, as notas de bom tom que André Luiz nos passa como uma conduta espírita na sociedade. Ele coloca esses parâmetros. Desistir de somente aparentar propósitos de evangelização, mas reformar-se efetivamente no campo moral, não se submetendo a qualquer hábito menos digno, ainda menos quando consagrado por outrem. Perdoar sempre as possíveis e improcedentes desaprovações sociais à sua fé, confessando, quando for preciso, a sua qualidade religiosa, principalmente através da boa reputação e da honradez que lhe exornam o caráter. Esse ponto achei tão importante, tão sensível, porque ao mesmo tempo em que nos convida ao perdão exatamente pelo exercício da tolerância com o nosso próximo, que às vezes não vai ter o mesmo nível de compreensão, não vai estar na mesma faixa de compreensão que nós temos pela construção que fizemos, né, em termos de compreensão e entendimento, ainda nos, chama realmente para a responsabilidade de exercer esse caráter da nossa religiosidade, sabe? Através da boa reputação e da honradez que formam o nosso caráter. Porque, às vezes, seria tão mais conveniente ou tão mais fácil a gente sentar, de certa forma, num conforto de eu sou espírita e com isso tentar dizer tantas coisas,
Né? Pensar que está dizendo tantas coisas só para se revelar espírita e sair da responsabilidade do agir, né? Assim, né? o que adianta a minha fala vazia ou a minha fé vazia se quando eu sou chamado para o desafio, né, para o trabalho, a minha postura, o meu caráter, ele não revela essa honradez, essa formação de uma reputação, né, de uma boa reputação. A Luísa ainda nos coloca como uma orientação, um bom conselho, né? Libertar-se das injunções sociais que funcionem em detrimento da fé que professa e desapegar-se do desculpismo sistemático com que possa acomodar-se a qualquer atitude menos feliz. Isso aqui, ainda mais tratando de conduta espírita, é um ponto também tão importante, porque às vezes aí a gente vai ficar naquela, né? Mesma questão do reconciliar. Como reconciliar agora? Como reconciliar agora, que vai me ser trabalhoso? Eu vou ter que, às vezes, engolir seco, ácido, aquele orgulho, né? Ou ter que admitir o erro, ter que me desculpar com alguém. Ou, às vezes, né, vou perder aqui uma condição de um vitimismo, uma condição que poderia ser um pouco mais favorável durante algum tempo, sendo que eu posso deixar para resolver isso depois. Né? Então, é desapegar esse desculpismo. Vamos ficar nessa, não. Né? Vamos, se dá para resolver, vamos resolver. Vamos sair fora de certa forma, desse comodismo. Ainda na sociedade, a Luísa nos recomenda afastar-se dos lugares viciosos com discrição e prudência, sem crítica nem desdém, somente relacionando-se com eles para emprestar-lhes colaboração fraterna a favor dos necessitados. Aqui a gente volta lá naquela outra lição, o falar, né, de Emmanuel, quando a gente apresentou a passagem, né, do seja de vosso falar assim, sim, não, não, também tem um modo. Às vezes o lugar não é conveniente, é um lugar que são vícios que não me permitem, que eu não combino, que eu não me sinto bem, que não me fazem bem, mas eu posso sair com discrição, eu posso sair respeitando, e também na forma de lidar com o outro, nesse saber quando colocar os meus limites, mas colocá-los com educação, colocá-los com calma, colocá-los sem ofender, sem molestar ninguém. Eles colocam, sair com discrição e prudência, sem crítica nem desdém. Porque eu consigo ter uma condição de entender o que me faz bem e o que não faz bem, que eu preciso destruir ou, né, agravar demais a dificuldade e o erro do outro. Tributar respeito aos companheiros que fracassaram em tarefas do coração. Atender aos supostos felizes ou infelizes, cultos e incultos, com respeito e bondade, distinção e cortesia. A condição social é apenas apresentação passageira e todos os papéis são permutáveis na sucessão das existências. Perante os companheiros, André Luiz nos aconselha a guardar a comunicabilidade e a atenção entre os companheiros de luta, ainda mesmo para com aqueles que se mostram distantes do espiritismo. Quando emprestar objetos comuns, não porfiar sobre a sua restituição, sustentando-se firme no propósito de auxiliar os outros de boa mente naquilo em que lhes possa ser útil. Fugir de elogiar companheiros que estejam agindo de conformidade com as nossas melhores aspirações, para não lhes criar empecilhos à caminhada enobrecedora, embora nos constitua dever prestar-lhes assistência e carinho para que mais se agigantem nas boas obras. Isso em tarefa espírita ainda, a gente fica esperando tanto, às vezes, aquele elogiozinho, né? Por exemplo, será que alguém está vendo? Será que alguém vai me dar os parabéns? Não, isso é indiferente. Né? O agir, ele é descompromissado, ele é desinteressado. Como André Luiz coloca aqui, se estamos entre os nossos companheiros, às vezes prestar o auxílio que é necessário. Às vezes, né, saber reconhecer e estimular o trabalho. Agora, não exaltar, não estimular o vício, a vaidade, que
possam, inclusive, comprometer a caminhada desse nosso irmão nessa jornada. Né? Ainda nos aconselha suprimir toda crítica destrutiva na comunidade em que aprende e serve, nunca fazer acepção de pessoas e nem demonstrar cordialidade fraterna somente em circunstâncias que lhe favoreçam conveniências e interesses materiais. Conclui o capítulo com a passagem do Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. Nisto todos reconhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É como se a gente pudesse aproveitar aqui, então, como a síntese da síntese da síntese do agir da conduta espírita. Tá aí. Amarmos uns aos outros. Não tem condição aqui. Não é negociado. É o amar do jeito que é. E que forma maior de amar do que respeitar o tempo de cada um? Do que respeitar cada um no seu tempo, na sua evolução, na sua individualidade, na sua compreensão. Né? E, por fim, colocando para a gente ainda o aspecto desse retrato quase que da integral, assim, de uma forma como nos vimos na sociedade. Leon Denis, no Problema de Ser o Destino da Dor, expõe, né? Que a origem de todos os nossos males está em nossa falta de saber e em nossa inferioridade moral. Toda a sociedade permanecerá débil, impotente e dividida durante todo o tempo em que a desconfiança, a dúvida, o egoísmo, a inveja e o ódio a dominarem. Não se transforma uma sociedade por meio de leis. As leis e as instituições nada são sem os costumes, sem as crenças elevadas. Quaisquer que sejam a forma política e a legislação de um povo, se ele possui bons costumes e fortes convicções, será sempre mais feliz e poderoso do que outro povo de moralidade inferior. Sendo uma sociedade a resultante de forças individuais, boas ou mais, para se melhorar a forma dessa sociedade, é preciso agir, primeiro, sobre a inteligência e sobre a consciência dos indivíduos. Por fim, então, fechando essa ideia de que o nosso caminhar, essa forma de conduta, esse aprimoramento, se a gente percebe que a sociedade caminha com complicações, com as suas dificuldades, não há nada melhor que eu possa fazer do que olhar para mim, para a minha individualidade, me esforçar, estudar, aprender e agir de uma forma melhor, amando como Jesus nos ensinou. Eram essas as reflexões, gente, para o dia de hoje, para a noite de hoje. Eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui com vocês. A gente falava um pouquinho antes de começar o estudo, distantes fisicamente, mas com certeza com as nossas mentes, nossos corações próximos. Muito obrigado pela atenção de todos e, né, deixar realmente essa lição, essa reflexão sobre tolerância, amor, respeito e entendimento com o nosso próximo, para que a gente possa conviver sempre melhor. Muito obrigado, viu? Nós é que agradecemos, viu, Leandro, pelo trabalho. Muito bom para a gente refletir, né? Muito bom mesmo. Você possa estar mais vezes conosco. Nosso muito obrigado, viu? Amém. Leandro, foi muito bom a reflexão, né? A gente tem que pensar muito, né? Muito, muito bem colocadas as suas palavras, os textos muito bem polidos. E nós esperamos você mais vezes aqui, viu? Excelente. Obrigado.